Fala galera, temos aqui agora questões envolvendo equilíbrio, né? Sistemas que estão ali com massas envolvidas sem apresentar nenhum tipo de movimento. Então os corpos de massas M1, M2 e M3 são mantidos em repouso pelo dinamômetro. Lembrando que o dinamômetro é um aparelho que tem uma molinha dentro dele que mede a força resultante dada em newtons. Tá? Então esse aparelhinho aqui foi preso ao chão. Temos a nossa polia presa ao teto, considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, e que a polia é uma polia ideal, o fio também é ideal, com a leitura de força dada em newtons, que o dinamômetro vai apresentar aqui. Bem, fazendo essa análise, o que teremos? E nós temos algumas forças envolvidas nesse sistema. Não vou listar todas elas porque não precisa, mas nós sabemos aqui que todas as massas têm os seus respectivos pesos, tá? Para baixo, apontando para baixo, que é o sentido da nossa gravidade em direção ao solo. Sabemos aqui que nós temos todas essas massas no nosso peso. E o que isso quer dizer? Que nós temos aqui uma tração aqui e outra cá. Só que eu não vou interessar, só vou me interessar pela tração que está aqui, ó. A tração resultante no fio, que são iguais, claro, nesses pontos. Porque a mesma força que está sendo feita no lado esquerdo está sendo feita no lado direito para equilibrar, ok? Então, eu tenho que a tração resultante no lado esquerdo é igual à tração resultante no lado direito. E o que isso quer me dizer? Que no lado esquerdo, quem é a tração resultante? A tração resultante vai ser tração menos o meu peso é igual a zero. Por quê? Porque a tração resultante ela é igual à minha força-peso. Tá? Pegando o peso passando para cá, eu tenho essa relação. Então no meu lado esquerdo, eu tenho o meu peso resultante. Vale lembrar que meu peso resultante é a soma dos meus pesos, né? Já que eu não estou falando de um único bloco. Então no lado esquerdo, eu tenho que a minha tração resultante ela vai ser igual ao meu peso. E o que é meu peso resultante? Ora, meu peso resultante é a massa M1 vezes a aceleração da gravidade mais a massa M2 vezes a aceleração da gravidade. Que isso vai me dar, para o lado esquerdo, uma tração resultante de M1 12 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, mais 6 quilos vezes 10 metros por segundo ao quadrado, sendo que isso aqui dá em newton. Eu tenho então a tração resultante no lado esquerdo de 120 newtons mais 60 newtons, 180 newtons. Ok? Pronto. Feito isso, analisando aqui novamente o desenho, se eu tenho uma tração de 180 newtons aqui, eu tenho esse mesmo valor do outro lado. Por isso a gente fez essa relação. A tração de um lado é igual ao do outro, porque eles estão sendo conectados por um fio ideal, uma polia ideal que ela não está interferindo na dissipação dessas forças. Então, indo agora para o lado direito, onde está o nosso dinamômetro, vou fazer um recortezinho. Aqui mesmo, aqui embaixo, eu acho que dá. O lado direito, o que eu vou ter? A mesma coisa aqui, ó. Que a minha tração resultante, no meu lado direito, é igual ao meu peso, tá?
meu peso resultante. A gente tem o dinamômetro ali que a gente não tem o peso dele. É o que ele vai marcar lá, o que ele vai medir. É a tensão da mola que tem dentro do dinamômetro, que a gente vai saber então quanto é que é. E é o seguinte, tração resultante a gente já sabe quem é, 180 newtons. Por quê? A tração é igual. A tração é igual porque os pesos estão conectados por um fio e polia ideal, tá? Logo, a massa deles são desprezíveis, então eles transmitem toda a força sem dissipação. Peso resultante. Olha, eu tenho um peso do lado de cá que é o M3. Vou colocar aqui, que vai ser a massa dele vezes a aceleração da gravidade. M3 vezes G mais o dinamômetro, o Dina, que é a marcação que ele vai ter. Então, do lado direito, eu terei 180 newtons menos M3 é 8, G é 10, 80 newtons. É igual a minha marcação do dinamômetro. Então, no meu lado direito, onde tem meu dinamômetro, eu vou ter então marcando lá 100 newtons, ok? Questãozinha interessante de vestibular. Vamos para a próxima. Bem, galera, mais uma de estática, equilíbrio e torque. A barra homogênea de peso de 3.000 newtons está em equilíbrio sobre dois apoios. A força de reação no ponto B vale quanto? Olha só, temos uma barra de 10 metros, o apoio B está a 8 metros do apoio A, e essa barra aqui, ela tem um peso de 3.000 newtons. Bem, eu vou considerar logo onde é que fica o centro de massa, que é exatamente no centro dessa barra, tá? Mais ou menos aqui, que nós temos esse peso a partir do centro de massa. Imaginem que eu peguei essa barra inteira e comprimi ela até ficar no tamanho de uma agude. E eu então coloco ela no ponto central dessa barra e indico o meu peso para baixo. Esse é meu centro de massa. Bem, analisando agora que eu tenho duas normais nos apoios, tá? E que essas normais são devidos à nossa força de reação, né? O simples fato de estarmos sobre a superfície é porque a superfície exerce uma força de reação sobre os nossos pés, né? Sustentando o nosso corpo inteiro, com valor igual ao nosso peso. Senão a gente estaria afundando rumo ao centro da Terra. Isso não acontece devido a essa força de reação na superfície. Bem, olhando bem esse desenho, se essa barra fosse rotacionar, ela giraria nesse sentido, certo? Por quê? Porque ela está prestes a cair do ar. Ela não rodaria assim, né? Ela não faria isso, ela não subiria aqui o bloco para rodar. Não, ela despencaria, porque o nosso peso está todo para o lado de cá. Se não fosse B, ela iria rotar nesse sentido. Então, o que nós temos? Nós temos que o sistema está em equilíbrio, que esse torque é nulo. Se esse torque é nulo, o somatório dessas forças então quer dizer que é zero. Bem, vamos lá. Eu tenho então a força de reação normal no bloco B, que está distante a 8 metros da onde eu vou chamar de eixo de rotação, né? O ponto de rotação. Bem, isso daqui eu vou também, se eu considerei esse giro para baixo positivo, eu vou considerar então o giro para cima negativo, tá? Menos.
porque a normal aponta para o sentido de menos, tá bom? Se a normal de B aponta para o sentido negativo, a gente vai colocar lá o negativo nessa forma. Bem, eu vou dizer que o torque da barra mais o torque da barra mais o torque da normal, vou botar assim, torque do peso da barra mais o torque da normal, isso aqui é zero. O torque então é força vezes deslocamento, metro. Mais, porque agora vai girar nesse sentido, eu estou dizendo no sentido do peso. O peso está apontando para baixo, apontando para o mais. O peso da barra vezes a distância que esse peso está do nosso ponto A. Se aqui é 10 metros, estou dizendo que aqui é exatamente a metade, então isso aqui é 5 metros. Vezes 5 metros. A normal do nosso ponto A, ela vai ser, se você a gente considerar, ela vai ser mais a normal, mais não, né? Menos, porque ela está apontando para cima. Seria menos a normal de A vezes 0 metros, porque eu estou considerando que a partir, nesse ponto A exato, é o ponto fixo de rotação, tá? Então, isso aqui é igual a zero. Aqui não tem torque, tá, gente? Ela rodaria em torno desse ponto, então eu digo que esse ponto é um ponto fixo, é o nosso ponto zero. Então ficaria menos normal de B, que é a força de reação, vezes 8 metros, é igual a menos o peso da barra, 3.000 newtons, vezes 5 metros. Ora, eu vou então isolar a minha força, que eu quero saber, menos 3.000 newtons, vezes 5 metros, dividido por menos 8 metros. Eu tenho aqui então a simplificação das unidades, porque uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Menos dividido com menos dá mais. Então a força normal, que é a força de reação no ponto B, será 15.000 newtons dividido por 8. Isso aqui vai dar o que? 1 vezes 8, 8 para 15, vão faltar 7, abaixo 0. 70 dividido por 8, 8 vezes 8 é 64, 8 vezes 9 passa, é 72, então não dá para ser por 9, tem que ser por 8 mesmo, e restam 6, né? 64 para 70 restam 6, abaixo 0. 60 por 8, ora, se 8 vezes 8 é 64, 8 vezes 7 é 56. 56 para 60 restam 4. Já baixei esse 0, já baixei esse. Vou baixar o último 0 agora. 40. 40 dividido por 8 é 5, né? 8 vezes 5 é 40, para 40 nada. Então isso aqui deu 1875 newtons, o valor da nossa força no apoio B. Tá ok? Entendam que essa força peso da barra vezes 5 metros é exatamente que essa barra de 10 metros ela tem um torque resultante de a força peso do centro de massa vezes o raio, a distância do ponto de rotação até a extremidade. Então nós não consideramos a barra inteira, nós reduzimos ela para o centro de massa e dizemos que isso daqui é o torque, somente o produto do peso do centro de massa e da distância do centro de massa até o ponto. Então consideramos 5 metros e não 10. Tá legal? E a questão de normal de B ser por 8 metros, exatamente porque está B a 8 metros de distância do nosso ponto de rotação. Tá legal? Então, tá aí, bons estudos e até a próxima.